a gente está no INSS Explicado e a gente traz vídeos diários para o aposentado, pensionista e os idosos. Deixa nos comentários o que é que você quer ver aqui no canal e vamos lá para a notícia. No dia 28 de agosto de 2024, o INSS editou a Instrução Normativa número 172, que altera a IN 138 de 2022 e muda critérios e procedimentos operacionais das operações de créditos consignados. O seu empréstimo consignado, aquele aí que você toma aí de tempos em tempos para poder fazer uma reforma na sua casa, para poder alcançar um objetivo, muita gente às vezes para fazer uma viagem, pode ter aí prejuízos significativos em relação aos empréstimos consignados a partir de 2025. A nova IN entrará em vigor em 2 de janeiro de 2025 e modifica substancialmente o mercado de crédito consignado, bem como cria uma verdadeira reserva de mercado ao gerar concentração nas maiores instituições financeiras do país, prejudicando a livre concorrência, a oferta de crédito e, consequentemente, os aposentados. O que acontece? A nova IN concentra aí as demandas de empréstimo consignado nas maiores instituições financeiras. Quando não tem concorrência, o que é que acontece? O preço aumenta e aí você vai pagar muito mais juros por isso. Em contrapartida também, a gente não pode negar, as maiores empresas de créditos financeiros, né, as maiores instituições financeiras também tendem a ser as mais seguras em relação aos critérios de fraude. Então, tem esse ponto aí que também é positivo, mas eu discordo por completo aqui dessa instrução normativa, porque a concorrência, ela baliza a taxa de juros. E quanto menos taxa de juros, melhor para você, aposentado e pensionista, e é para você que eu faço esse trabalho. Então vamos nessa. Não é novidade para ninguém que as medidas como essas e outras, como a contínua redução da taxa de juros do crédito consignado, sem qualquer estudo de impacto regulatório ou crédito racionalmente adequado, vem sendo operacionalizada a forceps, por meio de simples vontade política dos governantes de ocasião, sem qualquer senso de racionalidade econômica ou mesmo maiores preocupações estratégicas com as consequências desse modo de proceder. A nova IN comprova que a emenda realmente pode ser pior que o soneto. Assim é que essa norma administrativa somente permite, sabe-se lá por qual razão, que apenas a instituição financeira pagadora do benefício previdenciário, isto é, aquela que detenha o serviço da folha do INSS, oferte e realize operações de crédito consignado dentro do prazo de resguardado de 90 dias. Dentro do prazo de resguardo de 90 dias. Gente, lembrando aí que o INSS ganha dinheiro para essa folha de pagamento. Então, as instituições financeiras que querem pagar os benefícios previdenciários pagam ao INSS, através do Ministério da Previdência, para isso. E, portanto, acabam aí tendo esse benefício. Então, eu estou colocando ali, sabe por qual razão, mas assim, eles pagaram por isso. Essa é a verdade plena. Tal prazo atinge igualmente os correspondentes bancários que nesse período não podem realizar qualquer oferta ao consumidor. Tá? Então, você vai ter aí a possibilidade de ter instituições financeiras fazendo antes dos 90 dias do empréstimo consignado. Sim, pasmem, apenas e tão somente as instituições detentoras do pagamento da folha do INSS e mais ninguém poderá ofertar crédito consignado ao recém-aposentado consumidor. Não é difícil constatar a criação de privilégio odioso às instituições financeiras pagadoras de benefício. E sim, esse privilégio está no sentido de que eles efetivamente pagaram por isso, e por eles pagarem por isso ao INSS, eles vão poder cobrar mais juros para vocês, porque a lei da oferta e da demanda, principalmente nos primeiros 90 dias, vai cair bastante, o que vai aumentar o preço e a taxa de juros. Para tais instituições financeiras, criou-se uma fantástica reserva de mercado, diminuindo sensivelmente qualquer poder de escolha do consumidor aposentado nesse lapso temporal, pouco importando o assédio e o superendividamento causado nesse espaço de tempo. Temos que tomar muito cuidado, porque normalmente nesse espaço de tempo inicial é que o aposentado e o pensionista faz as piores negociações, porque normalmente é um momento que precisa de mais do dinheiro. Não fosse isso o bastante, a nova IN restringe as possibilidades de portabilidade do crédito pelo beneficiário para as outras instituições financeiras distintas da pagadora, bem como altera as competências do procurador sem instrumento público, que passa a ter o poder de bloquear as operações de crédito, reduzindo ainda mais as possibilidades de efetiva concorrência na oferta do crédito consignado. Regime ilegal e constitucional. Como se percebe, o novo regime criado unilateralmente pelo INSS é tanto ilegal quanto inconstitucional. É ilegal por violar o artigo 10, inciso 6 da Lei 4.595 de 64, que confere a competência exclusiva ao Banco Central para exercer o controle de crédito sobre todas as suas formas. E o que o INSS está fazendo com essa IN
é controle de crédito, bem como fere os princípios da autonomia, da vontade e da liberdade contratual previstas no artigo 421 do Código Civil, quando veda você a fazer contrato com quem você quer para operar a sua folha de consignação dentro do prazo de 90 dias. Além disso, viola frontalmente o princípio da proteção e da não discriminação do idoso, previsto nos artigos 2º e 96 do Estatuto do Idoso, bem como limita a livre escolha do aposentado a restringir as possibilidades de contratação, infringindo com isso os artigos 6, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor e principalmente os artigos 4º, inciso 1 e 4º-A, inciso 1 e 5º da Lei da Liberdade Econômica. A 9N também padece de vícios de inconstitucionalidade, na medida em que adentra e fere princípios de livre concorrência e livre iniciativa, ao restringir de maneira deliberada e injustificável o regular funcionamento do mercado de crédito consignado e o poder de escolha do aposentado e consumidor de escolher a entidade financeira ao qual ele confia e entende ser a melhor do ponto de vista de juros para efetivar o seu empréstimo consignado. A nova instrução normativa afronta ainda o artigo 22 da Constituição, que prevê competência privativa da União para legislar sobre direito civil, bem como os limites do poder regulamentar dos atos administrativos ao modificar direitos e obrigações sem previsão expressa da lei. Então, veja que a instrução normativa traz uma série de aberrações que trazem aí prejuízo ao cidadão, principalmente no sentido de que ao finalizar o contrato, certamente ele vai estar finalizando o contrato com mais juros. As violações cometidas pelo INSS deixam evidentes que, ao criar um regime de restrição indevida ao regular funcionamento do mercado de crédito consignado, o órgão acabou por atuar como legislador ilegítimo e desprovido de qualquer senso de racionalidade econômica. Por quê? Porque isso vai trazer prejuízo ao cidadão diretamente. Isso vai trazer mais juros, isso vai trazer um volume maior de necessidade de pagamento de parcelas, porque o cidadão vai acabar sendo lesado. Trata-se do fenômeno conhecido como abuso de poder regulatório, previsto no artigo 4º, inciso 2 e 5º da Lei de Liberdade Econômica. O público-alvo do INSS é flagrantemente prejudicado. As consequências da edição dessa portaria são igualmente nefastas. Dentre elas, a título de exemplificação, pode-se constatar uma provável redução da oferta do crédito consignado, ou seja, menos gente ofertando dinheiro emprestado de forma consignada, com sensível aumento do chamado spread bancário e maior concentração bancária nessa modalidade de crédito, ou seja, vai ter mais gente pegando empréstimo nos mesmos lugares, o que significa que esses lugares vão estar com tranquilidade para aumentar as taxas de juros. Como a política pública, portanto, a 9N não se amolda a princípio da razoabilidade, eis que os resultados por elas trazidos são prejudiciais ao próprio público-alvo que o INSS deveria proteger. Não é preciso relembrar que, no afã de criar maior atratividade ao leilão do serviço de folha de pagamento do INSS, lembra que eu disse, o INSS recebe dinheiro pela folha de pagamento e trouxe isso como incentivo para pagarem mais pela folha de pagamento, ou seja, para você ser aí correspondente bancário do INSS, ou seja, pagar benefício, você dá dinheiro ao INSS e obviamente você quer vantagens por isso, e a vantagem está aí. Essa autarquia não poderia ter ido tão longe no sentido de oferecer vantagens. O desvio de finalidade nessa ocasião é evidente e merece uma resposta rápida de toda a sociedade, inclusive do Poder Judiciário, se necessário for. Ninguém, em sã consciência, pode defender a adoção de uma política pública como essa. Os demais atores do mercado e órgãos reguladores, como o Banco Central, precisam agir de forma efetiva para evitar abusos como esse, que acabam por afastar competidores do mercado de crédito consignado e violam o direito de escolha dos aposentados. Esse é o vídeo de hoje. Você deve compartilhar isso com todo mundo, porque isso vai trazer prejuízo direto a você, aposentado e pensionista, que recebe pelo INSS e tem empréstimo consignado ou que está pensando em fazer um empréstimo consignado, porque isso vai diminuir a oferta de mercado, consequentemente aumentando demasiadamente os juros, e o final, quem vai ser prejudicado é você, para que os bancários e os grandes bancários continuem cada vez mais ricos. Então, esse é o vídeo de hoje e eu te espero no próximo vídeo. E você que não é inscrito no canal INSS Explicado, se inscreve e deixa seu comentário do que você quer ver aqui, porque a gente vai estar trazendo aí junto com nossa equipe vídeos de qualidade diariamente para você. Muito obrigado.